Bom dia, paz do Senhor. Eu sou a que é missionária na Giralbano. Hoje é dia 19 de novembro de 2024, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, então, a tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, chamar, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado vendo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. Que venha ter uma semana abençoada, que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós vamos começar hoje o livro de Apocalipse, tá? É algo maravilhoso. Esse livro, uns diz que não, mas maioria afirma que foi o apóstolo João, né? Quem escreveu, o filho de Zebedeu. Então, assim, é um livro que vem falar de algo futuro, que Deus está fazendo algo maravilhoso, que tem se cumprido até no dia de hoje também, né? E a gente vê também, ele aconteceu num tempo, assim, onde o cristão estava sendo muito perseguido, e estava entrando no período de perseguição, e ele é exilado na ilha de Patmos, tá bom? Mas a gente vê também que os romanos também perseguiam os cristãos, né? Por causa do culto da adoração ao imperador, os cristãos não adoravam o imperador da época, tá? E eles sustentavam porque eles queriam que César, né, fosse o Senhor e não Cristo. E Cristo é o Senhor e não César, é óbvio. Então tiveram que enfrentar hostilidades cada vez maior, perseguição. E a gente vê, né, que acontece até nos dias de hoje. Se você não se dobra ao que o mundo quer, ao que o sistema quer, você é perseguido, você é hostilizado, né? A gente está no tempo onde a mentira, a perseguição, a corrupção, a calúnia, tudo que é contra a palavra do Senhor é certo, mas nós como cristão, como servo de Deus, nós temos que lutar até o fim, não aceitar, porque nós temos um advogado, nós temos um justificador, né? Se diz assim em Tiago, filhinho, vós tendes um advogado, ele sabe, ele conhece a minha intenção do seu coração, tá? Então, vai estar falando sobre isso aqui, é muito tremendo, né? Fala de uma batalha iminente, é algo bem espiritual também, né? E fala da segunda vida de Cristo, fala de tudo, né? Onde a gente vai ter uma gama de experiência e a gente vai estar aprendendo aqui muito da parte do Senhor, amém? Desde já eu agradeço, né? Se vocês puderem estar nos acompanhando, quando eu falo nós, sou eu, Pai e Filho e Espírito Santo de Deus, né? Para essa maratona aqui no livro de Apocalipse, eu creio que vai ser uma bênção, como tem sido nos demais, amém? Vamos estar inteiro da introdução para entrarmos na palavra. Hoje a gente vai estar meditando em Apocalipse 1, tá? Diz assim, a revelação, introdução. Olha que coisa linda. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Pronto, não tem nem muito o que falar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite na tua palavra, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Deus, eu te peço nessa hora, Senhor Deus, que eu ao ministrar a tua palavra, ao ministrar o livro de Apocalipse, eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, que esse é o objetivo do canal João 330. Eu te peço, Senhor, que eu não venha falar daquilo que eu quero, mas somente aquilo sempre para falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então a gente vê que esse livro, eu já dei um respaldo, né? Falei um pouquinho. E a gente vai estar entrando. Então diz assim, né, que introdução, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, e que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, né? Então ele enviou o anjo para falar com João e mostrar das coisas que iria acontecer, e que está acontecendo e que vão acontecer, porque está no propósito de Deus, tá? O diabo, ele só é imitador daquilo das coisas que Deus faz, mas Deus é o projetista de todas as coisas. Aí diz assim que dá testemunha de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, né? A palavra de Deus, ela é a verdade na minha e na sua vida, porque quem é a palavra? A palavra é o próprio Jesus, tá? A palavra veio, né? E habitou no meio dos seus, habitou no meio de nós, né? E Jesus, ele é o testemunho, é o próprio Cristo, né? Tá lá em João 1, e a palavra veio para os seus não aceitaram, e todos que aceitaram, deram-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz é aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então a gente tem que ler, tem que meditar, tem que guardar as Sagradas Escrituras, porque está perto. E aqui é uma revelação do Senhor, é desvendar, é descobrir, né, aquilo que Jesus tem para mim e para você. E ele já deixou claro. É tudo muito nítido, né? Então, assim, bem-aventurados somos nós que conseguimos entender que foi nos aberto o mistério do Evangelho, né? O qual foi revelado
né? Como diz Paulo, né? Aqueles ao quem o Senhor quis. Saudação e doxologia, João, as 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, ele fala aqui com uma eloquência tão grande, né? Da parte daquele que era, que é e que há de vir, tá? Jesus, ele era, é e que há de vir, não tem outro, né? Jesus, ele é o passado, presente, futuro, ele é o homem, ele é tudo, tá? E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito entre os mortos e o soberano dos reis da terra. Então, Cristo, ele é o primogênito entre os mortos, né? Então, o que aconteceu com Cristo vai acontecer comigo e com você, se formos fiel ao Senhor. Porque é só 2 caminhos, a morte e a vida eterna, né? A vida eterna é a salvação com Cristo, tá? E a morte eterna é com o diabo. A gente escolhe aqui nessa terra. Enquanto tem vida, tem escolha. Se você pratica mentira, o roubo, o engano, porque o diabo é o pai da mentira, é o pai de tudo que não presta. Pertence a ele. Aí se você der vazão e praticar suas obras más, você já comprou seu passaporte para o inferno, se você não se arrepender em vida, porque após a morte não tem salvação. Então, ele diz assim, ele nos amou e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Então, Jesus, ele nos amou e nos libertou por meio de quê? Do sangue dele, né? Então, a gente vê aqui quantas coisas maravilhosas, né? Falando de Jesus, né? Jesus é a testemunha fiel, é o primogênito dos mortos, é o soberano rei da terra. Ele nos ama, nos libertou do nosso pecado por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus, a seu Deus e Pai, e a ele sejam glória e o poder para todos sempre. Então aqui ele está exaltando a Deus, mostrando a santidade do Senhor, tá? Então, isso é muito tremendo, porque Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus, eles são a trindade, a santidade, é tudo que eu e você temos de melhor, que a gente não possa deixar que o inimigo venha nos roubar, tá? Aquilo que o Senhor já nos deu, né? Para mim e para você, a revelação, igreja, que ele é o Messias, que ele é a salvação, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. E sem ele nada podemos fazer. A gente não tem outro caminho a não ser Narsude como e buscá-lo, adorá-lo, né? E fazer o que é certo para o nome do Senhor ser glorificado. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele que transpassar e todos o povo da terra, todos vão ver, né? Oranda sude como, né? E todo o povo da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Vai ser, porque a palavra diz, Naramanda sude como, se a palavra diz é verdade, amém, amém, amém. Eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, todo poderoso ele é. Não tem outro além de racer, mandar sude como, né? Além dele, tá? Ele é, ele será, decanassou, deramanassure me decomanai, né? Porque ele é Deus, tá? E fora dele não há outro. Alguém semelhante a um filho do homem? Deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Eu sou, ele está afirmando, eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor, Deus. O que é, o que era e há de vir. Então, ele sempre existiu. Ele sempre existiu, tá? Então, não tem dúvida, tá bom? Então, ele é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então, assim, ele governa a soberania toda dele, a humanidade, tudo é do Senhor Deus, do Senhor Jesus, da Trindade, tudo é dele, tá? Alguém semelhante a um filho de homem? Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino, na perseverança, Jesus estava na ilha de Pátmos por causa do amor de Deus e da testemunha. João, você pensa que foi fácil? Ele começa a descrever toda a sua situação. Ramanda Sude, como eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino, na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como trombeta de um trovão. Então ele achou-se no espírito. Você lembra quem passou por isso aqui também? Ai, não lembro. Acho que foi Pedro, né? Quando ele falou assim, Senhor, né, Pedro, não, né, não torne impuro que eu já purifiquei, tá? Foi Pedro. Que dizia, escreva no livro o que você vê e envia estas às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então, ele tem tipo essa visão, esse sono, né? E aí o Senhor diz a ele, né? Ele é no espírito ali, escreva, né? Então é algo tremendo, igreja, tá? Não foi algo que foi de barriga cheia, foi algo dado pelo próprio Espírito, Ramanda Surya Midekomanai, como a Sagrada Escritura, de Raçai, de Gênesis até Apocalipse, foi dada pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Deus Pai, pelo próprio Deus Filho, né?
Então, o chamado para João fazer é algo tremendo, tá? Jesus ressurreto que ressuscitou dos mortos, igreja, é algo tremendo, né? Voltei, aí ele diz aqui, né, que voltei-me para ver quem falava. Eita, cadê? Voltei, deixa eu acabar aqui. Voltei para ver quem falava comigo, voltando me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém, semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram branca como lã, tão branca como a neve, seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés deramandaçu de Comanai, aleluia. Oh, era como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz com o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo fulgor. Então, né, descreve como Jesus é, né? Jesus é tremendo. Oh, Deramandassai. Olha, igreja, eu não sei como João ficou, né? Mas que é tremendo. Ele fazia referência ali de Cristo como sumo sacerdote, né? Que é confirmado aqui com cinturão, que era com cinturão, né, de ouro ao redor do peito, que era só o sumo sacerdote que usava, né? O cabelo branco como a cãs, que representa a dignidade, a sabedoria, né? Os olhos como chama de fogo, que é uma percepção penetrante, que Deus ele olha para mim, para você. A espada afiada de 2 gumes, né? Que fica ali, a espada era curta, mas talvez um punhal simbolizava ali tudo os juízos divinos do Senhor, né, sobre a humanidade. Então, ele cai aos pés do Senhor. Então é algo tremendo, igreja. Ele mostra que ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, como ele é tudo na minha, na sua vida. Como que tem gente que não tem temor das coisas de Deus? É o próprio Satanás. Quando as pessoas elas se usam de valer da carne, elas estão dando vazão somente para o diabo na sua vida, né? E o diabo ele faz o quê? Aplaude. Esse aí é meu. Esse aí é meu. Faz tudo que eu gosto. Tem gente, igreja, que não precisa nem o diabo usar ela. Ela é tão ruim que ela usa o diabo. E ela fala, ai, foi o diabo dele. Sempre quer ter razão, quer perseguir, quer caluniar, quer matar, quer destruir. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de quem? De Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E em Deus não há maldade. E o Senhor fala para mim, para você, no Senhor Deus, não há sujeira, não há imperfeição, Deus é perfeito. E Ele quer que sejamos perfeitos também, mas nós somos imperfeitos. E quando a gente vai lutando, lavando as nossas vestes, tá? Para ficar branco, o diabo vai ficando mais ferrenho. Não, ela não vai, não vai, não vai. Porque as vestes brancas de Jesus foi salpicada com o sangue dele para que eu e você fôssemos salvos. Daí o diabo, ele não quer isso. Ele não quer que a gente entenda que a gente é um pecador, que é um miserável, que é um pobre, que é um nu, que é um cego. E que nós temos um Deus que tem uma santidade, tá? E que a percepção dele é penetrante. Ele conhece a intenção do meu e do teu coração. Ele conhece o meu pensamento, ele conhece o teu. Ele sabe como eu estou hoje. Ele sabe dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas frustrações. Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Aramanda Sude como Aramanda sai, tá? Ele tem uma espada afiada. Ele é perfeito, né? É o primeiro, é o último, é o mesmo, é o alfa. Ele é tudo, igreja. Oranda Sure me de como Ele é a primícia dos mortos. Ele é tudo. Continuando, né, no 17, quando vi, caiu seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho a chave da morte do Hades. Então Jesus é o que tem a chave. Aramandasu de Komanai, né? Eita, aleluia, randa, suremi de coma, naira, manda sai, ele tem a chave, igreja, da vida e da morte. Isso é muito sério, igreja. Você sabe, às vezes as pessoas brincam com as coisas do Senhor, aranda, sui, de cara, manda sai, mas ele tá falando que ele vive, ele tem a chave. Então, assim, tá, do Hades, por quê? Porque o inferno não foi inaugurado, tá? Então, assim, é muito sério quando as pessoas tomam as coisas do Senhor como qualquer coisa, tá? Porque Cristo, ele ressuscitou. Ele tem as chaves, ele tem um controle absoluto. O domínio está na sua mão. Tudo está na tua mão. Então, pra gente, tem que resistir o mal. Temos que resistir às obras das trevas, tá? Para a expressão de Deus ficar na minha e na sua vida. Para que tenhamos autoridade. Que segurança. Satanás bate em retirada em nome de Jesus. Satanás sai. Em nome de Jesus, sai, sai.
Como é que você tá com uma vida de pecado, de roubo, de mentira, corrupção, prostituição? Como é que o diabo vai... Não, ele vai rir da sua cara, tá? Igreja, uma coisa é as pessoas te atacar de algo que você não é. Querer te deformar. E outra coisa é você fazer ele te atacar. Aí ele tem provas contra você. Vai falar assim, olha, você é uma prostituta. E você não é. Você é uma ladrona. E você não é. Você é uma mentirosa. E você não é. Mas se você for, ele vai achar brecha. E vai fazer um estrago. E Deus, ele quer fechar a brecha nesta manhã, na minha e na sua vida. Mãe, fecha as brechas. O diabo não achar brecha, porque a chave está na mão de Jesus, tá? E se você está com Jesus, você vai ter a vida eterna. Mas se você não tiver, você vai estar lá no Hades para inaugurar o inferno junto com Satanás e seus demônios. Ei, Rabandaçu de Comanai. No 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que aconteceram. Ei, João, aqui o que eu estou te mostrando é algo futuro. Então, você vai escrever tudo, João. Ei, João, escreve tudo, tá? E aí, o que acontece? Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas, né? Cada igreja tem um anjo. O anjo representa quem? Aquele que está cuidando da igreja. Quem é o anjo da sua igreja? O que o anjo da sua igreja está ensinando? A verdade? Está ensinando a palavra? O anjo da igreja está ensinando o quê? Política, corrupção, está ensinando mentir, roubar. O que o anjo está ensinando? A teoria da prosperidade. Está ensinando o quê? Bens materiais, mamonismo. O que ele está ensinando? A vida eterna, a salvação, a palavra? Presta atenção, porque é a responsabilidade do anjo da igreja pregar o evangelho para as almas que ali chegam. Amém? Deus abençoe, fica na paz e tenha um dia abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.